Olá a todos, que a gente possa começar a falar sobre o tema de hoje, mas antes eu convido vocês a me acompanharem numa prece que eu vou fazer, pedindo para que os amigos espirituais possam envolver a todos nós nesse momento de desafios, né? Então, vamos lá. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, Pai amado, querido Mestre Jesus, aqui estamos pedindo o seu apoio, o seu amparo, nesse momento tão desafiador do planeta Terra, que cada um de nós possa, Pai, aprender com tudo que está acontecendo, que cada um de nós possa refletir sobre o nosso real papel na sociedade, dentro das nossas famílias, que cada um de nós possa crescer com esse desafio, e que o planeta possa ser envolvido em muito, muito amor, que a gente possa, mesmo que distante fisicamente, sentir o aconchego da casa de Francisco de Paula, sentir a presença dos amigos queridos que trabalham conosco nessa casa de amor, e que todos os companheiros de todos os trabalhos que a casa realiza possam ser envolvidos também nesse momento. Graças a Deus. Bom, amigos, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho. Eu separei pra gente o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu imaginei que no momento que a gente está vivendo, esse é um capítulo que a gente deve procurar entender bem sobre o que ele está querendo nos dizer, para que a gente possa enfrentar esse momento de uma forma mais forte, mais resiliente e com certeza mais fé. Bom, antes de ler exatamente o capítulo, desse capítulo a gente vai estudar aquele subitem chamado Poder da Fé, que vai do item 1 até o item 5. Mas antes, a gente vai pensar no que seria essa fé. E aí eu trouxe pra gente um livro que é o Espiritismo de A a Z, dá para vocês verem. O Espiritismo de A a Z é como se fosse um dicionário, ó. Deixa eu ver aqui a palavra fé. Estão vendo aqui? Fé. E ele tem trechos, né, na verdade, de diversos outros livros. Eu vou até dizer para vocês quantos livros doutrinários. São 310 livros, cujos textos, trechos, parágrafos, frases, você encontra aqui para definir uma série de coisas do Espiritismo de A a Z, como ele mesmo fala. Bom, e aí, então, sobre fé, várias definições aqui, são várias páginas. Mas eu separei duas para a gente pensar. Uma é do próprio Evangelho, nesse capítulo mesmo que a gente está estudando, mas é um item mais à frente, que a gente não vai estudar hoje propriamente, mas a gente vai trazer um pouco desse conceito para a gente. E aí os Espíritos dizem, no item 11, os Espíritos dizem: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, ela é uma inspiração divina, ela desperta todos os nossos instintos nobres e esses instintos nobres, então, encaminham a gente para o bem. A fé é a base da regeneração. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que essa fé, ela vai nos ajudar nesse caminho da regeneração. Bom, um outro pedaço também bem interessante, também nesse capítulo do Evangelho, sendo que no item 12, ele diz o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então vamos
pensar mais parte por parte, né? Então, olha só, a fé é um sentimento inato dos destinos futuros do homem. Então, todos nós, de alguma maneira, temos dentro de nós, alguma coisa nos diz que existe um futuro, que existe um destino futuro, né? Muito provavelmente, como diz os espíritos, é essa saudade de casa, porque na verdade a nossa casa é o mundo espiritual, né? A nossa vida real é o mundo espiritual. Então a gente está aqui por um momento, né? A situação de vida encarnada é um momento da nossa vida. Então essa saudade dessa vida espiritual deve ser essa fé, essa ideia inata de que a gente tem um futuro, né? E aí, olha, ele fala que é uma consciência de que nós temos faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo. Então, a gente, em algum momento, em algum lugar dentro da gente, a gente acredita que a gente tem potencialidades imensas, só que elas estão adormecidas. E aí, ele fala que, a princípio, essas potencialidades estão em estado latente, mas cumpre a nós fazer desabrochar e crescer pela ação da nossa vontade. Então, com isso a gente está entendendo que com a ação da nossa vontade a gente consegue fazer germinar, brotar, desabrochar, florescer a nossa fé. Bom, dito isso já, a gente já precisa entender como é importante a gente exercitar a nossa fé. Às vezes a gente não tem a noção exata de que a fé é como um exercício físico. Quanto mais a gente exerce a nossa fé, quanto mais a gente caminha nessa vida, né, usando a nossa fé como uma ferramenta, mais forte a nossa fé fica. E aí a gente pode pensar num exemplo qualquer, cada um de nós, pense aí num exemplo da sua vida, onde as coisas estavam complicadas, você depositou fé em Deus, nos amigos espirituais, de que as coisas iam se resolver, e as coisas se resolveram. E aí, numa outra ocasião que você estiver passando por uma situação difícil, você imediatamente lembra, olha, naquela vez eu estava passando por uma situação difícil, eu tive fé de que ia ser resolvido e foi. Então você já tem uma prova de que ter fé funcionou, fez sentido, né? Então, cada vez que você vai presenciando na sua vida esses momentos onde você teve fé de que as coisas se resolveriam e as coisas se resolvem, onde você teve fé de que você ia encontrar uma ajuda, uma solução para uma dificuldade que você estava passando e você realmente encontrou, cada vez que isso acontece, você fica mais fortalecido de que é possível. E a vontade, ela também está aí, né? A vontade é também como um exercício. Então você tem que o tempo todo estar exercitando essa sua vontade de ser uma pessoa de fé, de acreditar mais, né? E de lutar para conquistar as coisas e de trilhar o caminho que vai fazer com que a sua fé floresça, né? E aí, dito tudo isso, a gente vem para o item 1 aqui do Evangelho, que é um trecho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Vejam bem o que acontece nesse capítulo. Jesus, né, veio ao encontro do povo e um homem se aproximou dele e se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então, assim, se a gente for, né, pensar um filho que se jogava no fogo, que se jogava na água, era lunático, ele devia ter algum tipo. Primeiramente, a gente pensa que ele devia ter algum tipo de, ou alguma questão psiquiátrica, né, ou uma questão de obsessão. Enfim, fato é que os discípulos não conseguiram resolver o problema
do filho desse senhor que procura então Jesus. Bom, aí Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Então, Jesus já fala para os discípulos assim: como vocês são incrédulos, né? E também fala: olha, eu não vou estar sempre com vocês. Vocês precisam saber resolver os seus problemas, né? Vocês precisam saber como fazer as coisas funcionarem. Quando, na minha ausência, né? Ele já estava prevendo, ele já sabia, obviamente, mas ele já estava explicando para eles que um belo dia ele faltaria, né? E aí Jesus, o menino, o pai traz o menino tendo, aí o Mateus fala assim: e tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Então já vimos que não era exatamente uma situação de questões psiquiátricas, que era uma obsessão. E Jesus foi lá e expulsou o demônio. E os discípulos ficaram impressionados: poxa, por que que você conseguiu expulsar o demônio e a gente não, né? E aí Jesus fala: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus falou com todas as letras: vocês, discípulos, não conseguiram resolver o problema de obsessão do menino porque vocês são incrédulos. Uma pessoa incrédula é aquela que não tem fé. E ele disse também o seguinte, que se você tivesse fé, de um tamanho de um grão de mostarda, que, gente, um grão de mostarda, para quem não conhece, é um grãozinho bem pequenininho. Pequenininho mesmo, real, uma sementinha bem pequena. Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, uma fé minúscula, você diria a montanha, para a montanha se transportar dali para ali, e a montanha se transportaria. Parece para nós a coisa mais impossível de se pensar. Realmente, falando de forma literal, a gente não consegue mexer a montanha de lugar, porque a montanha não tem a capacidade de andar, vamos dizer assim. Mas Jesus não falava em sentido literal, né? Jesus falava em sentido figurado. O que ele queria dizer é que se a gente tivesse aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, os discípulos, no caso, eles conseguiriam fazer uma coisa que era considerada impossível acontecer. Bastava para isso ter realmente a força da vontade, a fé de que eles eram possíveis, que era possível que eles fizessem aquilo, né? Então, Jesus já está aí falando sobre a gente exercitar nossa fé, porque ele fala: olha, vocês vão ter que agir diferente daqui para frente, né? Porque eu não vou ficar aqui para sempre. Então, esse o exemplo. Jesus está conosco sempre, sim, está. Mas naquele contexto dos discípulos, ele não estaria mais ali materialmente como ele estava com os discípulos. E aí, Kardec e os espíritos vêm falando para a gente o seguinte, que a confiança nas nossas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida. Então, por exemplo, quando eu acredito que eu sou capaz de fazer uma determinada coisa, eu posso fazer coisas que podem parecer inacreditáveis, podem parecer milagres, mas na verdade é a minha capacidade sendo utilizada na sua amplitude, né? O que acontece com o ser humano, na maioria das vezes, é que a gente não usa nossas qualidades na sua totalidade. E quando a gente consegue a confiança de que a gente pode usar a nossa potencialidade na sua amplitude, na sua magnitude, é o que nos torna capaz de executar coisas fantásticas, né? Então, olha só como é que é a importância da fé. E aqui ele fala que não é só no sentido moral, é no sentido material também, né? Quando a gente, por exemplo,
pensa que a gente é saudável, que a gente é feliz, que a gente é alegre, que a gente tem uma vida boa, parece que as coisas começam a fluir cada vez mais e melhor, né? Então a gente também está criando uma energia, uma aura de coisas positivas ao nosso redor. Na contramão disso, quando a gente começa a dizer que a nossa vida não presta, que o nosso relacionamento é isso, que a nossa casa é ruim, que o nosso trabalho, as coisas todas começam a dar errado. Então, tanto no sentido moral quanto no sentido material, a gente acreditar na gente, ter fé na gente, faz com que as coisas realmente aconteçam. Então, trazendo para a situação que a gente está vivendo agora, né, como é importante a gente manter a nossa fé. Como é importante, por exemplo, em vez de a gente ficar em casa acabrunhado, né, deprimido com a situação que está acontecendo, uma quarentena que nós não sabemos o dia que vai terminar, forçada, né, mundialmente, a gente não sabe o dia que vai terminar. Em vez de a gente ficar pensando nessas coisas, a gente está aqui, por exemplo, fazendo essa reunião pública online. Né? A gente está, por exemplo, vendo movimentações de vários grupos religiosos fazendo vídeos, estudando via WhatsApp, usando um monte de aplicativos de videoconferência que a gente nem sabia que existia para as pessoas estarem mais próximas, para as pessoas conseguirem manter de alguma maneira a sua rotina de orações, né? Eu já vi várias coisas, terço online, o culto da igreja evangélica online, já vi centros de Umbanda também fazendo, entre aspas, né, algum tipo de tarefas que eles possam fazer juntos também, online. Então, a gente tem, usando essa ferramenta que é a internet, que a gente o tempo todo fica falando que a internet não presta, que só tem coisa ruim na internet e tal. Então, a internet está sendo uma grande ferramenta para a gente estar exercitando essa nossa fé e colocando em prática, num momento de distanciamento social físico, a gente está se mantendo socialmente perto no virtual, né? Então, tudo isso faz parte da gente acreditar que a gente é capaz, né, de produzir as coisas boas da vida, né? E a gente também, no item 3, ele fala assim, ó, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, e de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, veja bem, uma das questões de ter fé é confiar que vai ser realizado alguma coisa. E a gente ter a certeza de que a gente vai atingir determinado fim. Então veja que momento também maravilhoso para a gente exercitar a nossa fé dessa maneira. Vamos ter a certeza absoluta de que Deus está cuidando de nós, de todos nós, dos canadenses, dos italianos, dos poloneses, dos russos, dos uruguaios, dos cubanos, dos americanos, dos brasileiros também, né? E se Deus está cuidando de todos nós, vai dar certo. Nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. E aí ele diz que a fé, então, é a confiança de que é de um determinado fim. Então, vamos exercer essa confiança de que vai dar certo. Porque quando a gente começa a pensar, ao invés de a gente pensar mais um dia trancado em casa sem ter o que fazer, mais um dia trancado em casa sem conseguir receber meu salário, mais um dia trancado em casa sem ter achado vacina para o vírus. É uma postura. A outra postura é, se eu aguentar mais esse dia em casa, eu estou salvando vidas. Estou ajudando outras pessoas a ficarem salvas. Se eu ficar mais um dia em casa, eu estou garantindo que o sistema de saúde não entre em colapso e que quando um paciente ficar grave, ele tenha um respirador para poder ser atendido e socorrido e sobreviver, né? Então, poxa, esse tempo em casa vai me permitir, sei lá, aprender uma coisa que eu estou tentando aprender há muito tempo e não tenho tempo, né?
sempre digo que não tenho tempo. Então, se a gente começa a virar essa chave, entender que várias coisas boas podem acontecer nesse período, a gente vai chegar nesse fim, nesse determinado fim, que a gente já acredita, que se a gente sabe que Deus não faz nada para o nosso mal, Ele faz tudo para o nosso bem, a gente já acredita que no final desse período a gente vai estar mais feliz do que hoje. A gente vai estar uma pessoa melhor, porque a gente vai ter progredido. A gente vai viver num planeta melhor, porque o planeta vai progredir. Então, se a gente tem a confiança exata disso, o caminho até lá é muito mais fácil, porque a gente vai caminhando com fé de que o fim é um fim feliz, né? Aquela coisa de novela, um final feliz. Então, se é um final feliz, a gente caminha feliz para que no fim seja mais feliz ainda. E tudo isso, todos esses mecanismos que eu estou falando aqui, são mecanismos que são medidos, que são graduados, vamos dizer assim, pelo tamanho da nossa fé. E que também, mesmo que você que esteja me ouvindo aí, esteja com uma fé minúscula, na sua cabeça você está achando até que você não tem fé em nada, zero de fé. Mesmo você, se você começar a acreditar, se você começar a pensar nas coisas que essa quarentena vai te trazer de positivo e de bom, você pode ter certeza que as ideias vão começar a surgir e elas vão surgir sempre no sentido de que no final vai dar tudo certo. E se no final vai dar tudo certo, Jesus fala isso também, né? Não se preocupe pelo dia de amanhã, né? Porque eu estarei cuidando. Então, Ele está cuidando. Ter essa certeza, ter essa convicção, faz com que a gente passe por esse processo e qualquer outro processo difícil que aconteça na nossa vida de uma maneira muito mais tranquila. De uma maneira onde eu não vou me desesperar e eu vou aprender lições com o processo, né? Então, isso também é muito, muito importante. E aí, ele fala uma coisa sobre a fé sincera. Ele fala que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé sincera faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Mais uma vez ele fala de a certeza de chegar no objetivo final. Então a fé sincera e verdadeira é calma. A fé sincera e verdadeira faculta a paciência que sabe esperar. Então, se você quer exercitar a sua fé, lembre-se que no dia que ela for calma, no dia que ela souber esperar, você pode dizer, eu tenho uma fé realmente sincera. Eu tenho uma fé firme, porque ela é calma, porque ela se mantém calma, ela mantém os outros calmos. Enfim, a gente consegue fazer uma rede de benefícios e de proteção através de uma única pessoa que acredita com muita fé de que uma determinada coisa boa vai acontecer. E uma coisa importante que eles falam é que você não confunda, os espíritos falam para você não confundir a fé com a presunção. Então, como é que é muito importante você não achar que porque você é religioso, você faz não sei o que é no centro, você dá, sei lá, dinheiro para um asilo, você compra comida para um orfanato, achar que isso te garante na vida, no plano espiritual, até mesmo no plano material. Na verdade, o que te garante é viver um dia de cada vez sendo sempre uma pessoa melhor. Fazer o bem todos os dias. É isso que te garante, segundo Kardec, segundo os espíritos. Mas ter uma fé firme e exercitar essa fé firme já faz o quê? Já te dá portas para que você possa estar vivendo de uma maneira mais feliz. Né? Então, como que é importante, vejam bem, a importância dessa fé firme, dessa fé que não vacila, ou dessa fé que vacila, mas rapidamente volta ao normal, respira, se coloca de novo numa situação de paz e de tranquilidade e segue adiante. Né? Então, a fé não é presunção. Uma coisa é você ter fé e acreditar que determinada coisa vai dar certo. Outra coisa é você ficar se gabando de alguma coisa, né? Então,
é bom a gente saber diferenciar, mas em determinadas situações da vida, pode ser mais simples fazer essa conexão de que a fé pode parecer para alguns a presunção, quando na verdade não é. Quando na verdade é bem diferente, né? Ter fé é uma coisa muito mais sublime, muito mais de enriquecer a alma, né? De trazer paz para sua alma, né? E por fim, o último item, ele fala que o poder da fé se demonstra de modo direto e indireto, né? Na ação magnética, por exemplo, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido das pessoas, né? Então, por exemplo, quando você acredita que você está dando passe, por exemplo, você que é médium, está dando lá o passe e você acredita que os amigos espirituais estão trabalhando com você naquele passe, né? Então, com isso, você consegue aumentar ainda mais a sua possibilidade de fluidos para atender aqueles que chegam ali. Mas imagina que o médium chega para dar o passe e está lá duvidando. Não sei se o espírito veio hoje. Talvez o espírito esteja cansado, né? Dificilmente você vai conseguir doar os fluidos necessários. Então, como é que é importante também a gente entender que a fé, ela transmuta um pouco a coisa do sentimento e vai muito também para o lado até inclusive da materialidade, dos sentimentos, das coisas que são mais materiais, mas não menos importantes, porque se nós estamos numa vida material, a gente precisa das coisas materiais para poder evoluir, né? Bom, e aí ele termina falando assim, olha, daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida pelo bem, operar singulares fenômenos de cura e outros. Então, se você tem fé e você está seguindo no caminho do bem, você pode operar uma série de coisas que são consideradas milagres e que, na verdade, são difíceis de serem realizadas por qualquer um, mas possíveis de serem realizadas por homens que têm bastante fé, né? A gente precisa encerrar o nosso estudo de hoje, mas eu convido vocês que leiam esse capítulo todo, A Fé Transporta Montanhas, é um capítulo que eu acho muito interessante para esse momento que a gente está vivenciando. E por fim, não menos importante, eu vou convidar vocês que a gente faça uma prece final e que essa prece final a gente possa mais uma vez envolver o nosso planeta e envolver as pessoas que mais estão precisando também nesse momento de auxílio por motivos variados, né? Então vamos lá. Pai amado, aqui estamos agradecidos pela possibilidade desse encontro que tivemos. Que o Senhor envolva e proteja todos aqueles nossos irmãos que estão precisando mais do que nós nesse momento do seu amparo e proteção. Que essas pessoas que aqui estão assistindo o nosso vídeo hoje sejam envolvidas no seu imenso amor, assim como pedimos o mesmo para nós e também para todas as nossas famílias, os nossos locais de trabalho e o planeta como um todo. Que o Senhor cuide de cada um de nós com o amor de sempre. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos franciscanos pela possibilidade de trabalhar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Queridos, fiquem com Deus e a gente se encontra por aí, de repente, ou no virtual ou no pessoal. Tá bom? Um beijo grande para vocês e cuidem-se.